Olá, Quartos Satorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje, mais uma vez, vamos falar sobre His Dark Materials. Como vocês já bem sabem, eu não li os livros e meu primeiro contato com a história tá sendo com a série. E eu vou dizer pra vocês que eu tô adorando. Vale mencionar também que eu fui aprovado pra CCXP 2019, então eu vou assistir o painel da HBO com os atores e eu ainda não sei, eu não tô sabendo o que sentir com essa situação. Definitivamente eu quero continuar fazendo esses vídeos sobre His Dark Materials aqui no canal. Então aproveita, se você gosta, compartilha com seus amigos para ajudar o canal a continuar crescendo, aumentar o número de visualizações e assim eu poder continuar produzindo cada vez mais. Mas, enfim, vamos falar sobre o terceiro episódio que foi exibido nessa semana. Na minha opinião, em 3 episódios, eles até que conseguiram apresentar bem o mundo, a Lyra e o conflito principal. Se a gente for separar em questão de storytelling, que é algo que eu sempre faço aqui no canal de dividir em questões de roteiro, eles conseguiram apresentar muito bem o mundo comum, que seria o que é o Magisterium, como que funciona a academia, né, os estudos de Oxford, quem é a Lyra, qual que é o conflito principal, o que são os Demons, o que o Lord Asriel tá buscando, o que é o pó, todas essas questões de apresentações, eles conseguiram dar uma bela introdução. E aí a gente entra no chamado aventura quando a senhora Coulter convida a Lyra para poder morar com ela. Isso é o chamado aventura porque quebra completamente com o mundo comum, ou seja, tudo que a Lyra viveu desde a infância dela, que ela cresceu dentro da universidade, quebrou completamente agora. Ela vai entrar numa nova fase da vida dela, morando em outro local. Então é por isso que a introdução ao mundo comum tinha que ser muito boa. E eu acho que foi mais ou menos. Eu senti que a personalidade da Lyra podia ter sido um pouquinho melhor desenvolvida, sabe? A gente conseguiu entender que ela era uma garota rebelde, que gosta de fazer as coisas do jeito dela, que é muito curiosa, etc. Mas pelo que tá todo mundo falando, e eu também concordo um pouco, ela podia ter sido melhor desenvolvida no primeiro episódio. Não precisava ter corrido tanto assim pro chamado aventura acontecer. Mas tudo bem, seguindo em frente. E aí agora a gente entra no momento do encontro com o mentor e do cruzamento do limiar. E o encontro com o mentor é uma coisa muito interessante, porque apesar da Lyra ter vários aliados ao longo desses 2, 3 episódios agora, ela nunca teve um mentor em específico. Grande parte das informações que auxiliam ela na sua jornada tem vindo de coisas que ela descobre sozinha, como por exemplo quando ela invadiu o escritório da senhora Coulter e descobriu sobre os Gobblers, descobriu sobre os planos de levar crianças pro norte e coisas do tipo. E aí a gente pode fazer uma análise para a história a partir disso, porque a falta de uma figura como um mentor ajuda a manter aquela sensação dela estar sozinha no mundo. Porque todas as figuras que sempre tiveram dentro da sua vida não estiveram completamente dentro da sua vida. Os professores da universidade cuidavam dela, mas não necessariamente estavam próximos. O seu tio, que na verdade é seu pai, o Lord Asriel, também cuidava, tinha um carinho por ela, mas nunca estava próximo. A sua mãe, que ela conheceu agora, também tem essa personalidade meio esquisita, que às vezes é muito carinhosa e às vezes é extremamente rígida e esquisita. Então nenhuma figura adulta na vida da Lyra foi uma figura que realmente esteve presente e ouviu, tipo, o que você tá precisando, o que você tá sentindo, o que você quer saber. E aí a gente entra no cruzamento do limiar, que é o momento em que a protagonista decide seguir a sua jornada, que foi o momento em que ela aceitou o convite da senhora Coulter para morar com ela. Esse é outro momento que a gente recebe um foco no fato da Lyra ter que tomar suas próprias decisões sozinha. Outro ponto aqui é que o fato dela não ter uma figura auxiliando ela faz com que ela seja facilmente enganada. Em diversos momentos, e principalmente nesse terceiro episódio, a gente tem uma conversa da Lyra com o Father Corin, eu não sei pronunciar o nome dele direito, e ela diz que ela não quer que seu Demon fique com uma única forma. E isso demonstra novamente que ela sempre, a sua vida inteira, teve que se adaptar. E eu tenho achado essa construção dela uma coisa incrível. Mas tudo bem, tendo analisado esses 2 pontos, a gente entra então na trilha de obstáculos, que é o momento em que a gente tá agora na série. É o momento em que os riscos aumentam, a gente vê aliados e inimigos, a gente tem muitas tretas acontecendo e tem uma coisa que me incomodou bastante. O que eu não gostei foi o caso da jornalista que apareceu dentro do evento simplesmente para dar informação pra Lyra de que a senhora Coulter era, na verdade, parte dos Gobblers. Eu sinceramente não gosto nem um pouco
louco quando histórias fazem esse tipo de exposição. A personagem apareceu, deu a informação e morreu, ou seja, ela só serviu para fazer aquilo. É como se fosse um NPC de um jogo que aparece, dá a informação para o usuário e acabou. É só aquilo que ele pode fazer. Eu não sei se no livro essa jornalista era melhor explorada, se ela tinha mais detalhes, se ela participava mais da história, mas se aqui dentro da série eu não gostei da forma como ela foi usada. Eu acho que eles podiam muito bem ter feito a Lyra escutando as conversas dentro do evento e juntando as informações como se fosse um quebra-cabeças. Isso faria muito mais sentido até com a personalidade dela, que é uma garota bisbilhoteira, curiosa, intrometida, e faria a história não ter exposição, que é uma coisa que não tem por que fazer. Seguindo em frente, a gente chegou finalmente nesse terceiro episódio, onde o storyline dos Gípcios e da Lyra se cruzaram. E não se cruzaram de qualquer forma, foi uma notícia bombástica que mudou tudo que a gente sabia até o momento. Pelo menos pra mim que não conhecia a história. A senhora Coulter, na verdade, é a sua mãe, e essa moça egípcia que tá contando essa informação pra ela foi a sua babá. 2 pontos que eu tenho pra falar sobre isso. O primeiro deles é que eu teria preferido se na hora que ela começasse a contar, a gente tivesse tido um flashback, ao invés de ter sido somente diálogo. Ela tá contando sobre tudo que aconteceu e a gente vê uma cena de como que era o passado e tudo mais. Teria sido uma coisa interessante, mas tudo bem, a gente aceita. E a segunda coisa que eu tenho pra falar sobre isso é que eu acho que foi muito importante ela dar essa informação agora, porque todos os próximos momentos que a gente vê a senhora Coulter ou o Lord Asriel e eles interagirem com a Lyra, a gente vai saber que o dinamismo vai ficar diferente. E o último ponto que eu acho que vale a pena falar sobre aqui, depois da gente ter falado tudo isso sobre os mentores, é que a Lyra, mais pro final do episódio, começa a se identificar com os Gípcios. Naquele momento que eles estão fazendo um discurso de que eles vão pro norte, que eles vão resgatar as crianças, a Lyra grita junto com eles, Gípcios, Gípcios, ou seja, ela finalmente tá participando de uma tribo, vamos dizer dessa forma. E também, claro, a gente conseguiu perceber como que ela aumentou seu nível de confiança ali, confiando no Father Coram para poder contar sobre a bússola de ouro e até mesmo da Macosta, que ela começa a se aproximar um pouco mais depois de ter recebido essas informações. Aliás, abre parênteses aqui só para eu elogiar a arte e a fotografia dessa cena, que conseguiram fazer o fundo com azulado, a luz amarelada. Eu amo quando eles fazem essas paletas de cores. E o terceiro episódio terminou com a Lyra finalmente começando a sua jornada ao norte. E pode ter certeza que a história vai começar a ficar cada vez mais intensa até a gente chegar no midpoint, que aí vai ser um ponto de virada que eu não faço ideia do que vai acontecer. E quero aproveitar esse vídeo para poder analisar uma outra coisa que eu tô percebendo e que as pessoas também têm falado bastante pra mim, que a ideia principal, a ideia governante dessa série é sobre buscar a verdade. Tanto que não é à toa que um dos objetos principais da série é a bússola de ouro. Não dá pra falar essa palavra. A série tem trabalhado muito bem com essa ideia de verdades, mentiras, ilusões, segredos, e eu adoro quando histórias mantêm uma linha de raciocínio. A gente vê vários personagens seguindo essa ideia governante. O Lord Asriel quer descobrir o que é o pó, ou seja, ele quer buscar a verdade sobre o pó, e por causa disso, ele luta contra as mentiras e as ilusões do Magisterium, que quer manter a população na ignorância. A Lyra, por outro lado, tá buscando a verdade sobre a sua própria vida, e ao longo do caminho ela tá tendo que lutar também contra segredos, mentiras, ilusões, como por exemplo toda a situação com a senhora Coulter. E como eles estão sempre tocando nesse ponto da busca pela verdade e a luta contra a ilusão, segredos e mentiras, eles acabam abrindo uma outra discussão, que aí é um pouco filosófica, mas eu sou sagitariano, então entra nessa onda comigo. Eu considero que eles questionam de forma bem sutil a moralidade humana. Até que ponto você pode mentir para poder encontrar a verdade? O Lord Asriel, quando ele pega aquele bloco de gelo e fala que a cabeça do pesquisador tá ali dentro, ele tá mentindo. Mas ele tá mentindo para conseguir continuar buscando a verdade. Então, a moralidade fica meio perdida aí dentro, sabe? Mas isso é uma questão muito filosófica. Quem quiser discutir isso comigo, coloca aqui nos comentários. Mas eu acho que vale muito a pena. Dá pra fazer uma aula de filosofia com isso. Até que ponto você pode mentir para encontrar a verdade? Ó,
Mas enfim, vamos terminar esse vídeo antes que o sagitariano dentro de mim pule aqui pra fora e comece a filosofar junto com vocês coisas completamente sem noção. Então se você gostou do vídeo de hoje e quiser ver mais dessa série aqui no canal, coloca aqui nos comentários pra mim e também clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha pra ajudar o quarto setor a continuar crescendo. Não se esqueçam que eu vou participar da CCXP 2019. Então se vocês quiserem ficar por dentro de tudo, me segue lá no Instagram que eu vou publicar com toda certeza nos meus stories tudo o que for acontecendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje porque eu tô adorando falar sobre essa série, apesar de eu ser um dos únicos youtubers que não leu o livro e tá fazendo análise da série, mas se vocês gostaram, eu espero ver vocês aqui na semana que vem e eu vejo vocês no próximo episódio.